Boa noite, gente. Boa noite a todos. Que alegria a gente estar mais uma vez reunidos para uma semana da evangelização, essa que já é a nossa terceira semana da evangelização. E é sempre uma alegria esses eventos online. A gente tem experimentado de momentos importantes de formação, de conteúdo de qualidade, de conteúdo que de fato venha a agregar e proporcionar para as nossas comunidades um conhecimento que faça, na verdade, crescer ainda mais a evangelização, né? E essa semana da evangelização para a gente é muito importante, porque nós acreditamos que uma das missões do cristão é, de fato, o bem, é fazer a caridade, é aproximar o pobre da igreja, aquele que necessita, aqueles que necessitam de mais esperança e de irmãos que ajudem a cuidar uns dos outros, né? E essa semana da evangelização, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, pode ser que você nunca tenha participado de um evento da Dominus. Eu sou o Jean, eu sou da Dominus Evangelização e Marketing. Nós somos uma agência de marketing digital e de gestão da evangelização. Nós atuamos diretamente com a Igreja Católica em diferentes instituições. E nesse tempo de pandemia, na verdade, a gente sempre acreditou muito na formação online. Nós sempre acreditamos que esse era um futuro, só achávamos que isso demoraria um pouco mais para a igreja, mas a pandemia nos proporcionou essa oportunidade de entrarmos com a formação de forma mais rápida, né? Então, desde março, na verdade, a gente tem trabalhado com as formações. Em abril foram os primeiros eventos, mas a gente começou a planejar em março, já durante a pandemia. O primeiro evento que a gente fez foi a Semana da Evangelização e também o Conexão Evangelizar, que é um dia inteiro de palestras. E esses eventos foram surpreendentes, a gente se surpreendeu com a participação e dali a gente começou a desenvolver essas formações. Então, desde de abril, ali, quando a gente fez os eventos, até agora a gente já reuniu mais de 5.000 pessoas, né? Com formações, com atividades, fora aqueles que acessam o conteúdo no nosso canal no YouTube. Então, você que está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento. E esse evento é uma parceria com a Nobis, que a Cláudia vai estar falando um pouco mais. Quem participou do Conexão Evangelizar já vai se lembrar da Cláudia. A Cláudia é professora e também fundadora da Nobis, que é uma startup. E ela vai se apresentar, vocês vão lembrar aí quem é ela, se você participou do último Conexão. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar a Cláudia se apresentar e depois ela apresenta também o nosso palestrante, que vai compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento. Olá, boa noite a todos. Boa Vocês noite. me ouvem? Sim. Ah, que ótimo. Boa noite. Uma alegria imensa fazer parte dessa parceria, viu, Jean, com a Dominus. A Dominus abriu uma porta muito importante para a Nobis, para a plataforma Nobis, que é essa comunicação com as comunidades pela via de colaboração comunitária e trabalhando muito também pelas pastorais, para que a gente pudesse desenvolver impacto socioeconômico. Nós temos problemas muito severos nas comunidades, em todos os lugares do Brasil. O desemprego é um deles, mas tem outros tantos. E aí, conversando com o Jean, nós pensamos, por que não fazermos uma semana de qualificação das pessoas para a construção de impacto, do início ao fim? Ou seja, essa semana vai começar com o Marciano, e daqui a pouquinho eu já apresento ele. Vai começar justamente com o propósito, com essa definição de propósito, de como que a gente pode trabalhar, desenvolver ações, sempre levando em consideração esses elementos que pulsam e que têm força de vida, potência para se dar sequência lá nesses projetos todos.
Depois a gente vai para a parte do planejamento disso, né? Como é que nós planejamos impacto social, socioeconômico. Na sequência, na quarta-feira, nós trabalharemos com cases, com os casos de pessoas que já criaram ONGs e que já trabalham com voluntariado ou outros formatos de atenção a grupos em vulnerabilidade, apresentando todas as dificuldades e como que elas podem ser superadas pela mobilização de pessoas. Seguindo por tecnologias, como é que a gente pode usar as tecnologias a favor do acompanhamento de critérios de impacto socioeconômico e também para a melhor mobilização de pessoas e recursos nesse contexto todo, né? E fechando com um arcabouço aí de como continuar o impacto, né? Uma vez estabelecido, como que nós podemos continuar, ampliar e escalar impacto. Então, tudo começa com um propósito. E é por isso que eu pensei numa pessoa fantástica para falar de propósito. Eu confesso para vocês que eu não conheço pessoa mais qualificada para falar de propósito que não seja o professor Marciano Cunha. Marciano Cunha tem aqueles currículos que dispensa comentários. Tá? É um professor de mais de 20 anos de carreira, trabalha com jovens, tanto na graduação. Eu já vi muitos trabalhos dele com jovens de 14, 15 anos. Ele conversa com todas as gerações e consegue tirar de cada um deles uma sementinha maravilhosa e fantástica. E mais do que encontrar essa sementinha que esses jovens, que essas pessoas têm, ele tem essa capacidade de encorajar, de dizer que é possível e também de encontrar alternativas. O Marciano é doutor em educação pela PUC de São Paulo, também tem mestrado em administração na Escola de Negócios da PUC-PR. Ele é diretor da Acredite e da Octagon, são duas empresas de desenvolvimento humano e desenvolvimento de lideranças. Eu não sei quantas empresas ele já trabalhou com desenvolvimento de lideranças, então ele tem muito trabalho feito nessa área e também um especialista na área de antroposofia. Marciano, eu já gastei tempo demais aqui para falar e agora a palavra fica com você. Muito obrigada a cada uma das pessoas que está aí conectada com a gente nessa noite. E no final a gente faz as perguntas e interage um pouco mais. Obrigado, Cláudia. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta noite. A Cláudia falou um monte de coisas, né? Assim, não é para gerar expectativas, né? E quando ela dizia assim, como eu te apresento? Né? E assim, fala só que apesar de ser um marciano, né? É gente que gosta de gente e desenvolve pessoas. Né? E a minha contribuição nesta noite de abertura dessa importante semana vem justamente nesta pegada, que a gente possa estabelecer uma conversa que energize cada um de nós, que nesta noite de inverno, aqui no sul, que está extremamente fria, possa sair aquecido e possa sair esperançoso para que a gente construa cada vez mais comunidades de desenvolvimento neste mundo e neste contexto tão desafiador que a gente está. Eu fico muito honrado pelo convite, não só da Nobis, como da Dominus também, e olhando essas duas empresas, esses dois nomes tão fortes, né? Dominus e Nobis, e são nomes que falam muito de sagrado e de coletividade.
E é justamente nesse território que eu quero conversar com vocês. E quando eu recebi o convite para estruturar essa conversa, eu percebi o quão desafiador é a gente, neste momento, com tanta gente falando, com tantos espaços falando, com tanta fórmula sendo vendida, nós construirmos uma conversa genuína e uma conversa esperançosa. Gostei muito de ouvir já essa palavra esperança, porque nós vamos, neste diálogo, também transitar por esta palavra tão sagrada, por esse substantivo tão pertinente e tão próprio para os dias atuais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E eu sempre costumo dizer no início das minhas falas, não tire conclusão de nada por enquanto. E para que a gente possa estar nesse ambiente de diálogo e de conversa, eu não vou usar recursos tecnológicos para além dessa possibilidade. Eu fico muito feliz que a gente tem gente do Brasil inteiro e graças a essa tecnologia. Imagina só se a gente tivesse que se deslocar para se reunir. O custo, a energia, o movimento, e ainda bem que nós temos essa possibilidade dessas plataformas de conexão. Então, não vou usar apresentações e quero criar neste espaço um movimento de conversa. Conversa de mim para com vocês, de mim comigo mesmo, porque quando a gente também apresenta, a gente reconstrói significados, e principalmente de cada um que aqui está consigo próprio. Em momentos como esse, eles são momentos privilegiados para que a gente crie intimidade conosco mesmo. Falta, muitas vezes, espaço de intimidade em que a gente se encontre com esta divindade que é a nossa vida. Por isso que vai ser num tom de conversa, e eu gosto sempre de trabalhar com 3 grandes pontos de partida. É um convite que eu faço para cada um de vocês em 3 dimensões e conectar essas dimensões. Primeiro, a dimensão do pensar, de a gente estar aqui com a cabeça aberta. E não somente hoje, mas em toda a semana, com todos os meus colegas que vêm aqui trazer um pouco do seu conhecimento para oferecer a vocês. Então, primeiro, cabeça aberta. Segundo, coração aberto. E terceiro, vontade aberta. Quando a gente tem cabeça, coração e vontade abertas, a gente consegue construir futuro e perspectiva. Esses 3 fundamentos, eles se baseiam numa teoria de um alemão chamado Teoria U, do Otto Scharmer, e que também dialoga com o que a Cláudia falou, que eu ando estudando já há algum tempo, que é a antroposofia, que é esse conhecimento e a sabedoria que existe dentro de nós seres humanos, que nos faz conectar uns aos outros. E lá na antroposofia a gente fala de pensar, sentir e querer. E é justamente neste campo do querer e da vontade que nós propusemos o tema Como mobilizar pessoas para propósitos comunitários. E acredito que este tema, ele convidou todos vocês para estar aqui, né? Como mobilizar pessoas para propósitos comunitários. Até porque cada um de nós que aqui está já tem uma capilaridade em comunidades, em espaços vulneráveis, em espaços de desenvolvimento, em espaços de evangelização. E nesta provocação do título, nós começamos com o como, e enquanto eu preparava esta conversa, eu me lembrava de um livro de um americano que se chama Simon Sinek, que ele diz assim: comece pelo porquê. Então, muitas vezes, neste mundo cheio de
fórmulas, de respostas, a gente, às vezes, se acostuma a buscar já a resposta. Quando, na verdade, o exercício mais pertinente e talvez mais gratificante e mais cristão, né? E não quero cometer nenhuma heresia, é a gente começar pelo porquê. E o porquê nos remete a uma dimensão que é a dimensão ontológica. E o porquê, ele diz respeito a um exercício e um mergulho profundo nas nossas essências. É por isso que lá no início eu dizia assim, como é bom esse momento privilegiado de fazermos conversas da gente com a gente mesmo, de criar intimidade, de criar momento em que você consiga se conectar consigo. É por isso que quando eu falo de iniciar com o porquê, eu poderia transformar essa fala com a seguinte pergunta: por que mobilizar pessoas para propósitos comunitários? E eu tendo a começar a responder ou a refletir esse porquê sobre duas perspectivas. A primeira, por que eu preciso mobilizar pessoas para propósitos comunitários? Se a gente olhar para fora, a gente vê que mundo maluco que a gente está vivendo. E alguns estudos lá do Fórum Econômico Mundial dizem assim, né, que o mundo que a gente está vivendo é um mundo VUCA. E a gente poderia dizer é um mundo, bem brasileiramente, MUVUCA. Né? E óbvio que, né, por que eu vou mobilizar pessoas para propósitos comunitários? Porque o mundo está MUVUCA. O mundo está em movimento. E eu até poderia falar de uma outra palavra. O nosso mundo, no século XXI, ele está em plena ebulição. E essa ebulição, e quando a gente fala de ebulição, a gente olha para a nossa panela no fogão, o que é a ebulição? Quando a água começa a borbulhar, quando tem um calor imenso, quando as moléculas elas se debatem, quando moléculas que estão ali dentro daquela água fervendo, que está em ebulição, estão no ponto de uma transformação. E eu gosto muito dessa palavra transformação, porque transformação é uma ação de formas combinadas. Olha que fantástico! O mundo MUVUCA é um mundo que está em transformação e nos convida a nos movimentarmos e a combinarmos e a fazermos parcerias e a criar novos arranjos e a criar novos modelos de vida. Mas se eu for lá no Fórum Econômico Mundial de 2014, quando ele fala de mundo VUCA, traz 4 palavras muito fortes. O mundo que a gente vive é um mundo volátil, é um mundo incerto, é um mundo complexo e é um mundo ambíguo. Olha quanta palavra, até a gente podia dizer assim, quanto palavrão, né? Um mundo, né, volátil, tudo que é poderá não ser hoje mesmo. Pode desaparecer. É um mundo incerto. Um dos grandes desafios, e já dizia um filósofo francês chamado Edgar Morin, ele dizia que um dos grandes saberes, né, que ele ainda está conosco, é saber viver na incerteza. E a gente foi muito acostumado a viver na certeza. E este mundo MUVUCA é um mundo incerto. E se é incerto, o quanto a gente precisa aprender a viver o agora e a estar no agora. Ele é complexo, porque olha só, eu estou aqui em Curitiba, cada um está nas suas casas, tem gente no Piauí, tem gente no Rio Grande do Sul, olha essa rede.
E falar de complexidade não é falar de complicado. É um mundo que está interligado. Nós estamos todos muito conectados, mas muitas vezes desconectados. E aí é onde vem daqui a pouquinho a palavra propósito. E quando a gente fala da ambiguidade, ele põe em xeque as nossas certezas e nos convida a pensar sobre os paradoxos. E para a meninada jovem hoje em dia que gosta de falar das hashtags, né? Eu acho que uma das hashtags mais pertinentes hoje é desapega. A forma como a gente vivia, a forma como a gente estava acostumado a dar respostas ao mundo, talvez não funciona mais. Principalmente nos trabalhos comunitários. Então, o primeiro porquê, ele convida a gente a pensar fora, que é esse mundo VUCA. Mas existe um pensar dentro. Tudo isso que está lá fora mexe comigo. E aí a gente começa a olhar para cada pessoa que está em busca de sentidos, em busca de novos significados. Aquelas verdades, aquelas certezas não nos preenchem mais. Olha que coisa fantástica e que oportunidade incrível que a gente está vivendo nesta geração. Tanto fora quanto dentro, tudo em ebulição. Mas isso tem um risco muito interessante e que a gente precisa estar alerta, porque esta ebulição e estes movimentos muitas vezes deixam vulneráveis as pessoas e o mundo para alguns oportunismos. E é aí que a nossa visão de cristão, e esse cristão raiz, eu poderia dizer, precisa estar atento. A gente olhar para o mundo de maneira amorosa e de maneira genuína. E eu gosto muito de uma música de um cantor brasileiro que diz assim, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Olha que lindo, né? Um indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. E aí vem o grande alerta para eu vincular agora com a minha proposta de fala para vocês. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora. Porque há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar. E o Jean dizia assim, nós da Dominus já acreditávamos nessa transformação digital. Né? E a Cláudia já dizia assim, nós da Nobis criamos e pensamos numa plataforma. E nós que estamos aqui nessa rede de evangelização e nesta rede que capilariza pelo Brasil inteiro, não podemos ficar para trás. Nós precisamos nos fortalecer e nos reinventarmos para entender este mundo tecnológico que aí está e não deixarmos ele disponível para aqueles que, de repente, só têm interesses unitários e não comunitários. E aí é onde eu volto e resgato a minha proposta. Né? Como mobilizar pessoas para propósitos comunitários? O como vai ficar lá no finalzinho. Tá? Eu quero trazer as 4 palavras muito chaves nesse título. Primeiro, mobilizar. Segundo, pessoas. Terceiro, propósitos. E quarto, comunitários. O que significa mobilizar?
Mobilizar diz respeito a pôr em movimento. Mobilizar quer dizer sairmos da inércia. Mobilizar quer dizer ter um ato de coragem. Mobilizar é contra covardia. Mobilizar diz respeito a empoderar. Mobilizar diz respeito a tornar evoluído o nosso movimento. Se o mundo não é mais como antes, mobilizar quer dizer eu preciso correr e pôr-me em movimento. Olha quanta coisa boa este momento difícil que nós estamos passando também trouxe. Pessoas que nunca tiveram intimidade com tecnologia e hoje passando a usar. Isso foi uma mobilização. Então, guarda esta palavra mobilizar, pôr em movimento, e é um ato de coragem. Se a gente quer construir um mundo diferente e a gente quer trazer vida nova para as pessoas do nosso entorno, a gente tem que ter um ato de coragem. Segundo, pessoas. Aí você diz assim, o que são pessoas? Pessoas são seres muito complexos. E pessoas têm emoção. E pessoas têm história. E a gente não pode deixar de lado a emoção e a história das pessoas, inclusive as nossas próprias histórias. É lindo quando a gente vê o empreendedor surgindo de dentro da comunidade, honrando a sua comunidade, honrando a sua história, honrando a sua família, honrando o seu fazer e sendo valorizado e transformando isso em negócio. Nós precisamos nos perceber como pessoas que têm emoção e história. Mas tem uma outra palavra muito importante quando se fala de pessoas. Nós também somos muito frágeis e vulneráveis. E é esta vulnerabilidade que precisa ser acolhida por quem quer e assume o compromisso de mobilizar as pessoas por propósitos comunitários. Acolha a sua vulnerabilidade inicialmente e respeita a vulnerabilidade de tantos do nosso entorno. Então, pensar em pessoas é pensar em complexidade. E hoje eu estou muito feliz, amanhã eu posso estar muito triste e hoje mesmo posso estar triste. Como é que eu acolho esta diferença de emoções, de humor, de personalidade de quem está no meu entorno? Isso precisa ser ponderado. Na terceira palavra que eu falo aqui é propósito. E falar de propósito não é falar de objetivo. Falar de propósito é falar daquilo que é perene, daquilo que não importa o tempo, eu não esqueço, daquilo que, apesar da minha não permanência aqui, eu deixei como legado. Muitas vezes, por toda esta complexidade do mundo, a gente encontra pessoas vivendo sem propósito. E é muito triste, porque todos nós, quando brilhamos como ser humano e recebemos essa dádiva de Deus, nós recebemos junto uma missão e um propósito aqui. E que não pode ser transformado apenas em objetivos. Propósito é algo muito maior. É algo que, apesar do tempo, ele permanece. E claro que hoje em dia todo mundo diz assim, descubra o seu propósito, né? Assim, eu não quero falar dessa perspectiva mercantilista. Eu quero falar da perspectiva humanista. O propósito é o que me transforma num ser humano histórico e que busca
o bem comum para deixar o meu legado. E a quarta palavra, comunitário, que, óbvio, vocês, melhores do que eu, acho que entendem muito bem sobre comunitário. Eu gosto de olhar para a etimologia da palavra, ó, comunitário, como uma unidade, como um todo. Comunitário diz respeito a esse senso de união e de totalidade. Esse senso de inteireza, este senso de comum unidade, como uma unidade, como um ser só. Hoje, infelizmente, todo aquele contexto que eu falava, muitas vezes transforma-nos em pouco comunitários, em egoístas, em individualistas, em mercantilistas. E aí colocando abaixo todos esses três nomes anteriores, o propósito, as pessoas e a mobilização. Então, pensando em tudo isso, e aí eu queria que vocês guardassem essas 4 palavras, vem a minha provocação. Como, então, mobilizar pessoas para um propósito comunitário? Aí, quando a gente diz assim, como mobilizar, talvez eu estou chamando cada um de vocês em recrutadores, não é? Então, vamos lá. Vamos, então, agenciar todo esse pessoal para buscar lá dentro da comunidade, tá? Pessoas. Tá? Aí eu poderia dizer assim, como um bom cristão, vamos, então, fazer uma prece, tá? Para que isso aconteça. Aí você diz assim, Marciano, mas o que é essa prece? E aí eu quero trazer a prece aqui como sendo 5 atitudes importantes para a gente. Prece. São 5 letras e 5 palavras para a gente mobilizar pessoas. P-R-E-C-E. Prece. P de presença. R de resiliência. E de espiritualidade, C de calor e um outro E de esperança. Cada um que aqui está, que tem um propósito, que está à frente de uma comunidade, não pode esquecer desta prece. Precisamos de presença, resiliência, espiritualidade, e olha só, a espiritualidade ela está bem no meio. A espiritualidade ela conecta a presença e a resiliência ao calor e à esperança. E aí eu quero conversar sobre cada uma dessas 5 atitudes. Quando a gente fala de ter presença para mobilizar pessoas, o que isso significa? Presença, ela é antônimo de ausência. Então, estar presente é deixar de estar ausente. E aí você diz assim, tá, Marciano, você não me acrescentou nada, né? Presente ou ausente em que ou em quem? Eu vou mobilizar pessoas quando eu estiver presente em mim, no outro e no mundo. Mobilizar pessoas para propósitos comunitários é estar presente em mim, no outro e no mundo. Estar presente não é estar alheio. E aí, olha que coisa fantástica. Eu não posso mobilizar pessoas se eu não estiver primeiro mobilizado em mim mesmo. Se as pessoas não enxergarem em mim esta inspiração e esta força. É por isso que a primeira presença é da gente na gente mesmo. É por isso que lá atrás eu dizia, cria um momento de intimidade de você com você mesmo, todos os dias. E é isso que Deus
também quer de nós. Lá no mundo empresarial, a gente fala de um termo que é presenteísmo. O que é o presenteísmo, né? As pessoas que todos os dias vêm para o trabalho, mas aí você, ô fulano, né? E ele está ali fisicamente, mas a mente só Deus sabe onde está. Este presenteísmo, muitas vezes a gente também tem na nossa própria vida, de a gente não estar em nós mesmos. Se eu não estou em mim mesmo, eu não vou conseguir me conectar ao outro para estar no outro. Então, a presença no outro, ela é construída a partir do ato solidário. Mas, muitas vezes, o mundo hoje nos convida a ser solitário. Olha que diferença sutil, né? Solidário para solitário. Né? E para eu não ser solitário, eu preciso exercer, olha que coisa louca agora, um exercício de estar sozinho comigo mesmo. E muitas vezes a gente não consegue estar consigo mesmo, porque tem um monte de coisa que nos perturba, que nos convida, e uma delas, inclusive, é a tecnologia. Faltou a bateria do celular, o que é que acontece? Eu me sinto perdido no mundo. Talvez um dos principais desafios hoje é a gente conseguir estar conosco mesmo. E aí, quando a gente faz esse exercício de estar conosco e com o outro, olha que nasce a comunhão. Aí a gente pode começar nessa solidariedade, estar no mundo. E estar no mundo é perceber a muvuca do mundo. O mundo de hoje precisa da nossa força cristã, da nossa perseverança e amorosidade para não desistir e não se entregar para movimentos que muitas vezes só nos conduzem ao individualismo. Então, falar de presença é fazer um exercício de lutar contra as ausências. E para isso, um momento também que eu gosto, né, de trazer para as pessoas é: cria condições para você cuidar de você mesmo diariamente. Se eu não estou bem, eu não consigo cuidar dos outros. E eu não consigo mobilizar os outros. Porque os outros, eles precisam se inspirar em mim para querer sair do lugar. E aí, se eu quero tirar do lugar, eu preciso ter saído do lugar também. Tá? E aí eu saio do lugar comum e crio um lugar em comum. Vejam só, prece. Falamos primeiro de presença. Segunda palavra, resiliência. E eu gosto da resiliência, né? Porque a resiliência também é uma palavra que a gente ouve falar um monte por aí afora, né? E a resiliência, ela vem da física. E essa capacidade, igual o elástico. A gente estica o elástico e quando a gente solta, ele volta à sua condição inicial. Ser resiliente é resistir a estas pressões, mas não só a resistência. Essa capacidade de voltar, né? Pleno, e voltar principalmente desse lugar que estava te pressionando, trazendo aprendizagens. A resiliência, ela nos convida a aprender sempre, a continuar aprendendo e a aprender. E aí hoje a gente ouve as pessoas dizendo assim, eu tenho que aprender, desaprender, reaprender. Né? Isso é resiliência. Falar desse movimento, né, de resiliência é a gente conseguir ser, olha o que eu vou dizer agora em advérbio, incrivelmente forte. Ser resiliente é ser incrivelmente forte. Eu tenho uma pressão econômica, eu tenho uma pressão, né,
financeira, eu tenho uma pressão política, eu tenho uma pressão ideológica, eu tenho um movimento contra tudo que eu falo e uma perseguição. Ser resiliente, ser incrivelmente forte a tudo isso. E, claro, o elástico, quanto mais se puxa, mais ele vai sendo deformado. E ele vai ficando mais flexível, mais maleável. Para a gente mobilizar pessoas, a gente precisa aprender sempre e também ter essa capacidade de ser maleável. Terceira, que está aqui bem no meio, né? Espiritualidade. Não quero cometer nenhuma heresia cristã aqui, né? Não quero ser simplista, falar de espiritualidade, né? Nem reducionista. Né? Eu quero tirar só uma fraçãozinha, né? Bem pequena, deste ato que é tão sagrado que é a espiritualidade. Falar de espiritualidade assim, é se entender e se enxergar como um todo, como um indivíduo. Já pararam para pensar sobre essa palavra indivíduo? Prefixo de negação, indivisível, aquele que não se divide. Quando a gente não cultiva a nossa espiritualidade, a gente se torna só os pedaços. E tem um monte de gente que tem uma cabeça boa, mas um coração, né, vazio, um coração pequeno, que não corresponde a essa totalidade. Falar de espiritualidade é olhar para aquilo que tem dentro de você, tá? E tomar consciência. Tá? E mais uma vez, né? Não me entendam sendo simplista desta palavra tão sagrada. Eu trago esse elemento espiritualidade na prece, tá? Para convidar a cada um tomar consciência dessa potência que existe dentro da gente para transformar o nosso entorno. E aí, a quarta, a gente fala de calor, né? Mobilizar pessoas exige calor. Né? O que é calor? Energia térmica em movimento. E calor lembra fogo. E fogo lembra vida. E vida lembra movimento. E fogo lembra chama. E fogo lembra flamejar. E fogo lembra combustão. E quando a gente fala de fogo e de calor, tem algo bem grande que fala desse calor, que é um astro que todos os dias aparece, ocupa o seu lugar e ao final do dia vai descansar, que é o Sol. Olha, e quando eu falo de Sol, eu sempre me lembro de São Francisco, dessa conexão do São Francisco com a natureza e com essa divindade da natureza. Ter calor é também mobilizar essa presença do São Francisco. E essa presença do astro, né? Do Sol, que ele vem, ocupa o lugar dele sem pedir licença. Né? Na hora de recolher, ele recolhe. Né? E, principalmente, ele surge para quê? Para aquecer. Então, mobilizar pessoas exige que a gente aqueça. E o calor, como é um trânsito de energia, ele sai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, para eu mobilizar, eu tenho que ser esse fogo, essa chama, essa energia térmica grande que vai sair para quem está frio. E, às vezes, o frio é aquele que está vulnerável. Não? E, claro,
para ter calor, queima e combustão, é muito importante ter oxigênio. E esta chama que queima, ela também é luz que ilumina. Então, a gente mobiliza as pessoas quando a gente traz a luz, tá, da iluminação, não é? Assim, da clarificação. Não é? Por que você existe? Por que você está aqui? Vamos lá, sai do lugar. Resgata dentro de você aquilo que Deus lhe deu. E o último aspecto, ó, presença, resiliência, espiritualidade, calor e esperança. Eu gosto de falar de esperança, sempre lembrando do educador brasileiro Paulo Freire, que transformou a esperança de substantivo em verbo. Quando a gente fala de propósito comunitário, a gente fala de esperançar. O que é esperançar? Não é esperar. E por que a gente transforma em verbo? Né? Porque a esperança, ela diz respeito a movimento. Esperança não é esperar. Esperança é se levantar, é ir atrás, é não desistir, é fazer o inédito, é construir. E a esperança, né? Aqui a gente tem vários padres, vários leigos que estudaram, né? essa dimensão que eu vou tentar falar. Né? A esperança, ela é uma virtude teologal. E aí, olha como é importante, ó, porque a esperança está do lado da fé e da caridade. Ó. E quando a gente fala de esperança, é a gente ter uma crença emocional de que algo vai acontecer, mas foi porque eu saí do lugar. Então, vejam, quando eu propus como mobilizar, eu trouxe uma proposta que é fazendo uma prece. E fazer uma prece não é a gente se ajoelhar apenas, mas é a gente mobilizar esses 5 comportamentos. E aí, enquanto eu conversava sobre, comigo mesmo, meus estudos sobre esse tema, aí eu fui me lembrar de um livro que talvez alguns conheçam aqui, que é este livro, Os 4 Compromissos, o livro da filosofia tolteca, ele é um livro que é conhecido como um guia prático para a liberdade pessoal. E eu não quero misturar as coisas aqui, não quero fazer uma salada epistemológica, mas eu achei muito pertinente esse livro, como sendo 4 comportamentos importantes para que eu ponha esta prece em movimento. O que a filosofia tolteca, que são comunidades ancestrais da região do México, preconizavam? Primeiro compromisso, seja impecável com a palavra. Eu não mobilizo pessoas se eu pecar com a palavra. O que é ser impecável? É não pecar pelas palavras. É usar da verdade e usar corretamente a energia que nós temos. E ser impecável com a palavra, inclusive, é a gente não sair proferindo palavras de maneira equivocadas ou talvez levianas. Ser impecável com a palavra é a gente exercitar a nossa máxima capacidade de viver o silêncio. E o silêncio nos convida à escuta interior. Qual é o meu chamado? Hoje, nesse mundo da tecnologia, tem muita gente falando demais e ouvindo de menos. E professando
e profetizando, muitas vezes, de uma maneira equivocada, no mínimo. Então, nós, cristãos, e nós, seres humanos, na nossa plenitude, precisamos ser mais impecáveis com a palavra. Segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Resistências ao novo, aquilo que vai trazer vida, aquilo que é comunitário, sempre vão existir. E aí, se a gente levar para o lado pessoal, a gente entra em inércia e a gente não transforma a nossa comunidade. Tá? Então, esse é o segundo compromisso para a prece. Seja, tá? Não leve nada para o lado pessoal. E aí, se eu não levo para o lado pessoal, vem o terceiro compromisso. Tá? Não tire conclusões. Hoje, fácil, a gente ama e odeia. E lembra lá no início que eu disse assim, não tire a conclusão de nada. Ouve aquilo que a gente vai conversar aqui, tá? E acolhe. Tá? Se você achar pertinente, fica. Se não achar pertinente, deixa aqui nesse espaço, que um dia pode fazer sentido. Tá? E o quarto e último compromisso é sempre dê o melhor de si. Não seja mais ou menos. Ser inteiro. E busque sempre melhorar aquilo que você faz. Claro que tudo isso, né? Para a gente caminhar para o nosso encerramento, né? Eu sei que a gente quer um como rápido, tá? E isso tudo parece que leva tanto tempo, né? Assim, e eu cheguei a estas percepções após alguns anos de estudos, de leituras do mundo, de leituras de mim mesmo, de leituras da vida, de contemplação e de apreciação de tudo aquilo que é sagrado e divino. E algo que é muito sagrado e divino somos nós e toda a natureza que está em nossa volta. Por isso que, apesar de toda a velocidade, paradoxalmente, o que é preciso? Calma. Mobilizar pessoas para propósitos comunitários exige calma. E olha que coisa linda esta palavra, calma. Se eu inserir na palavra calma, que só tem 5 letras, um apóstrofo, vai dizer calma, com a alma. É muito importante, pessoal, que a gente esteja nesse mundo com a alma. E é por isso que eu quero encerrar com um poema, antes da gente abrir para as perguntas que possa ser que tenham, né? E é um poema, tá, de uma pessoa que eu estudo, né, que é o Rudolf Steiner, e ele diz assim: um calmo demorar-se nas belezas da vida dá à alma a força do sentir. Um claro pensar nas verdades da existência traz ao espírito a luz do querer. Se a gente quer mobilizar pessoas e querer é ação, precisamos fazer a tarefa de casa, que é antes. Olha o que ele diz: um calmo demorar-se nas belezas da vida dá à alma a força do sentir. Um claro pensar nas verdades da existência traz ao espírito a luz do querer. Que a gente possa ter discernimento nesse mundo que muitas vezes
traz obscurantismo. Que a gente não sucumba a todas as mensagens de desesperos e de imediatismo. E que a gente faça esse movimento do mergulho para dentro de nós, da nossa alma. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que tenha trazido algumas provocações. Alguém postou ali no chat o nome do autor dos 4 compromissos, que eu vi rapidamente, Dom Miguel Ruiz. Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos é o nome do livro. Ótimo. Se alguém tiver alguma pergunta, você pode colocar no chat ali, que aí eu faço aqui, tá certo? Então você pode fazer para o Marciano e a gente vai... vamos lá. O Reginaldo, de Teresina, Piauí. Se faz necessário lideranças para mobilizar ou grupo de pessoas que depois vão se formando? Se faz necessário lideranças para mobilizar ou grupo de pessoas que depois vão se formando? Essa é a pergunta. Veja só, Reginaldo, Jean, obrigado aí por fazer essa leitura da provocação do Reginaldo, né? Eu considero que o momento atual que a gente vive na humanidade, entre várias outras coisas, uma das principais é uma crise de liderança. Nós estamos precisando de novos líderes. E lá no meio da minha fala, eu dizia assim, estão emergindo muitas vezes profetas equivocados, tá? E que mobilizam pessoas para interesses pessoais e não para esse senso de coletividade. E aí fisga pessoas que estão fragilizadas. E quando a gente fala de liderança, é essa capacidade de levar pessoas para lugares que elas sozinhas não iriam. Então, lembra que lá atrás eu dizia assim, né? Mobilizar é um ato de coragem. E para a gente ter coragem, um dos principais exercícios, a coragem ela é antônimo do medo. Um dos principais exercícios para a gente ter coragem é a gente enfrentar os nossos próprios medos. Se me permite um comentário, eu acho que essa crise de liderança ela é muito ligada ao fato de que cada vez mais nós não sabemos quem nós somos, né? O ser humano perdeu a sua identidade. O ser se tornou menos importante do que o fazer, né? O fazer, você se mostrar é mais importante do que o ser, né? E o Papa Francisco, quando você falando sobre estar presente em mim, no outro e no mundo, na hora eu lembrei da carta do Papa Francisco, Evangelho Gaudium, que ele fala às comunidades, e ele diz justamente essa falta de percepção que a gente tem sobre a necessidade do testemunho, que é o ser, né? E essa necessidade da caridade para com o outro, onde inclusive ele usa uma frase que eu acho uma das mais lindas que ele já disse, entre tantas, mas ele disse, eu prefiro uma igreja acidentada, suja, porque foi ao encontro da humanidade, do que uma igreja que está centrada em si, limpinha, bonitinha, organizada dentro das suas estruturas, né? Então, quando você falou isso, eu logo lembrei dessa frase do Papa Francisco, né? Onde nós vamos ao encontro do outro, mesmo que nos sujemos, nos ferimos, e a caridade é muito isso, né? Não tem como eu não me sujar, como eu não me ferir, porque eu vou me dar ao outro, né? O altruísmo é isso, né? Essa experiência de dar-se sem esperar nada em troca, né? Tem outras perguntas aqui, Marciano, falta de liderança, principalmente os jovens. De que maneira sensibilizar a juventude para a missão? Quem foi que fez essa pergunta? Foi a Eliana Freitas, eu não sei de onde que ela é. Eliana Freitas, você é uma danada, né?
Brincadeiras, ah? Mas você provocou, viu, Eliana Freitas? É muito pertinente. A juventude ela precisa ser acolhida. E muitas vezes, e eu fiz um trabalho com um grupo de 1.000 adolescentes em 2015, e eu vi o quantos adolescentes estão desamparados por nós adultos. E a juventude ela precisa ser acolhida nas suas inquietações e também ocupar o espaço de agentes de transformação. Se a gente desacredita no jovem, o que será do futuro? Se a gente não acolhe as inquietações do jovem, o que será desse jovem na condição de adulto? E muitas vezes a gente julga o jovem porque ele não está segundo o nosso modelo de vida, de mundo. Lembra que eu disse, o mundo está em ebulição. E em ebulição as moléculas se chocam. E quando se chocam, elas tendem a fazer cisões, separação. Muitas vezes a gente está separando a juventude. Eu gostei quando o Jean trouxe o Papa Francisco, porque ele traz muitos discursos, muitas mensagens de acolhida e comportamentos apreciativos. A juventude, por si só, como um ato biológico, já tem um monte de inquietações, de julgamentos, de medos. E se nós, adultos, colocarmos muito mais, aí você imagina a bagunça que existe aqui dentro. Então, eu sei de muitos dilemas de jovens, de muitos sofrimentos, e a gente sabe hoje a quantidade de jovens e de crianças que sofrem violências, inclusive provocadas por eles mesmos, que é o famoso bullying. Então, a gente precisa ter um acolhimento da juventude. E aí você diz assim, e qual vai ser a resposta? Vamos co-criar juntos. E vamos ouvir, antes da juventude, vamos ouvir nossas crianças. As crianças, elas trazem muitas respostas sobre este mundo mais equilibrado. Elas veem com mais pureza e com mais inteireza a vida. E às vezes a gente fica colocando os monstros nesses jovens e a gente os perde. Muito bom. O Glauco fez uma pergunta muito interessante. Você falou em esperança. A fé e a caridade também seriam virtudes fundamentais para o serviço ao próximo, ou seja, a religião é fundamental para as nossas atividades. Precisamos de mais formação cristã? Como é o nome dele? É o Glauco Requião, não sei... Glauco, muito bem, o amigo Glauco, né? Eu gosto muito Eu não quis entrar, quando falei de espiritualidade, na dimensão religiosidade, mas gosto de analisar a religiosidade sob a dimensão etimológica, que é religar. Então, hoje em dia, tem muita coisa desligada. E a religação, ela é necessária. E esta religação, ligar novamente, é inclusive a gente se perceber como parte da criação. Então, a religião, e eu não quero entrar num terreno que de repente eu não dou conta, mas a religião faz esse movimento. E eu gosto muito de a gente olhar para a vida de Cristo. E se a gente fizer uma análise, e até voltando para as dimensões da infância e da juventude, se vocês observarem Jesus Cristo e os movimentos dele na adolescência, dá muita resposta para nós. Eu, como estudo um pouco de biografias também,
e dentro desse movimento antroposófico, esses dias eu me encontrava com alguns trechos da vida de Jesus na sua infância e na sua adolescência. E essas inquietações e, inclusive, esta consciência do momento de saber agir e do momento de estar consigo porque ainda não está pronto. E aí a religião e esta vida do Cristo pode, sim, nos inspirar. Muito bom. Ter uma pergunta aqui muito interessante, só pegar ela aqui. Como fazer acontecer essa mobilização se as pessoas são egoístas e às vezes não dá espaço nem oportunidade de se aproximar e não pensam no bem comum? Interessante essa pergunta. Olha, eu vou dizer assim, né? Calma. A gente é muito imediatista. E claro, se a gente quer projetos e resultados sustentáveis, que são perenes, a gente precisa entender que a vida não tem a nossa velocidade de intenção. Eu gosto muito de trazer uma experiência simples. Esses dias atrás, vou me virar aqui um pouco, eu fiz um trabalho que vocês estão vendo aqui, Esse é o meu trabalhinho que eu fiz com um grupo que é plantar feijão. E olha que bacana que eu tenho aqui, já duas vagens de feijão. E quando eu plantei esses feijõezinhos aqui, foi dia 21 de maio. E hoje nós estamos em 24 de agosto. De maio até aqui, 3 meses. Eu plantei 5 feijões, 5 grãos. Desses 5 grãos, 2 brotaram. E aí, assim, e os outros 3 cumpriram a sua missão. Talvez não se transformaram aqui, mas eles estão aqui na terra dando adubo. Então é importante, e aí por que eu estou trazendo esse experimento? Vocês não têm noção, esse tempo todo de observação, desde a semente, eclodindo, nascendo os primeiros cotilédones. Aí um dia eu fui para o final de semana para o sítio e deixei aqui, esqueci de aguar, coloquei muita água, quando eu cheguei estava desfalecido. Aí fui para a UTI cuidar desse feijão, eu disse, meu Deus, perdão por eu não ter cuidado dessa vida. E eu achava que colocando a água na cesta, em quantidade, era suficiente. A vida requer ritmo e frequência. Então, não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez. E não adianta a gente desesperançar, porque, de repente, a nossa semente não brotou. Dê tempo ao tempo. E esse é um exercício, por isso que eu falava antes ali, eu não posso mobilizar se eu não estiver mobilizado. É um exercício de nós cuidarmos de nós mesmos inicialmente. A gente precisa fazer um movimento de estar bem consigo. E saber que aquilo que é do outro, não é meu. E muitas vezes a gente põe na nossa mochila o ritmo de desenvolvimento do outro, quando cada um tem a sua hora de despertar. E a Bíblia já diz, há um tempo para tudo debaixo dos céus. O que é que a gente precisa se tornar? Mais vigilantes. Muito bom. Tem mais pergunta, dá tempo? Vamos lá, mais umas, 2. Como podemos mobilizar o que está frio, gelado, parado? Quem está perguntando é a Laura Araújo. Olha, Laura, lembra que eu falei do calor? Calor é energia em movimento.
Se está frio e está parado, a primeira coisa, precisa ser agasalhado e aquecido. Então, o agasalhar e o aquecer, tá, são ações que exigem de nós presença, tá, exigem de nós apreciação. Muitas vezes a gente quer pôr em movimento aquilo que não está pronto para entrar em movimento. E por quê? Porque a gente quer que entre em movimento segundo o nosso ritmo. Lembra do que o Glauco provocou? O exemplo de Jesus. E se a gente for olhar para a história do Jesus Cristo, a vida dele traz para nós muitos insights. Traz para nós muitas, né, orientações. Lembra das bodas de Canaã, né? Quando a mãe diz, e aí, mulher, calma, né? Ainda não é chegada a hora. A questão é que, talvez no mundo que a gente vive, pasteurizado, a gente quer que todos tenham a mesma temperatura e a mesma velocidade. E vamos, né, ser mais amorosos, respeitando o ritmo dos outros. Mas assim, ó, dá calor, né? Quentinho, abraça, do jeito que a pessoa, né, pode receber. Porque tem gente também que não gosta dessa coisa, não é assim? Às vezes, o olhar, uma cartinha, uma palavra, é um abraço mais forte do que o abraço físico, que, inclusive, nos momentos atuais, a gente está guardando. É interessante que você deu o exemplo de Jesus em relação à história. Tem a própria percepção de Jesus em relação a Pedro, porque Jesus olha para Pedro e diz para ele, Pedro, né, ainda vais me negar ainda, né? Assim, então Jesus já sabia que Pedro negaria e Jesus respeitou esse tempo, né? Uhum. Precisava chorar, Pedro precisava negar, Pedro precisou viver aquela experiência amarga, né? Diz que foi uma dor profunda que Pedro sentiu naquele momento, né? E Jesus respeitou esse tempo. Isso é muito belo, na verdade, né? Mas nós às vezes esquecemos de respeitar no outro esse tempo. Eu dou um exemplo de uma realidade que eu não acredito muito que as pessoas são egoístas. Eu uso muito isso na formação para pastoral do dízimo, porque eu fui uma vez numa feira vegana. Quem já participou dos encontros do dízimo vai saber desse exemplo. E eu fui nessa feira. E eu cheguei nessa feira e me chamou muito a atenção a história de um grupo de mulheres. Fui comer coxinha de jaca e tinha uma placa bem grande dizendo assim, somos um grupo de mulheres que resgatou 15 porcas e nós cuidamos dela e vendemos alimentos para salvá-las. E aí elas eram um grupo de mulheres que faziam coxinha de jaca e cachorro-quente vegano, porque elas acreditavam naquela causa que aquelas 15 porcas mereciam estar no sítio, soltas, sendo alimentadas pelo universo, né? Sei lá o quê. E aí aquilo me chamou tanta atenção, porque eu pensei, se um grupo de mulheres é capaz de dedicar a sua vida a porcos, por que elas não se dedicam ao reino de Deus? Será que o reino de Deus é menos atraente do que 15 porcas? Né? E aí a minha reflexão com a pastoral do dízimo nos eventos é o seguinte: na verdade não é o evangelho que não é atraente, mas eu acho que é o nosso ser, é a nossa vida. Quando nós nos tornarmos tão atraentes quanto 15 porcas, talvez a gente reúna um grupo de mulheres para aderirem à causa que nós acreditamos, né? O mundo não é egoísta. Na verdade, o homem não é egoísta, mas o homem precisa do testemunho, né? Ele precisa de líderes. Isso que você falou é muito real. Nós vivemos uma crise de liderança. Uhum. E aí, quando eu vi esse grupo, eu disse, cara, é isso, né? As 15 porcas, às vezes, são mais atraentes do que a minha vida pastoral. E isso é triste demais. Porque, na verdade, existe um mundo de gente querendo fazer o bem, mas por causa de mim, o bem não acontece. Não é por causa de Deus. Deus é atraente, Jesus é perfeito, ele é o homem mais belo de todos, né?
mas eu insisto em querer ser eu e não permitir que ele seja de fato. Exatamente. Uma última pergunta para a gente fechar: como trabalhar os monstros dos jovens, os monstros entre parênteses, aspas, dos jovens, para auxiliar também nesse processo de mobilizar, acolher o outro e a si mesmo? Interessante essa pergunta. Veja que lá no início da minha fala eu dizia assim, antes do como tem um porquê. Então, se a gente está falando como trabalhar, né, esses monstros dos jovens, eu primeiro preciso acolher. Por que existem esses monstros? Né? Então, fazer este movimento de entender os porquês que existem por trás nos ajuda a elaborar os como. Né? Então, faz o movimento, a tarefa de casa inicial. Né? E aí é um exercício contemplativo de olhar para a realidade do outro numa perspectiva que a gente fala muito hoje, que é a empatia. Então, vamos nos colocar no lugar dessa juventude para entender por que surgem esses monstros e, a partir dali, só o simples fato de acolher, o monstro se dilui. E, claro, no processo de desenvolvimento da juventude, a gente também passa. E ela precisa passar por esses estágios, né, de encontrar o próprio monstro e o monstro do outro. Então, o que é que precisa de nós adultos? Mediação. E aí vem uma palavra muito importante hoje em dia, que é tolerância. Nós toleramos pouco. E o que é que a gente quer fazer muitas vezes? A gente julga, atira pedra, né? E quer colonizar o outro. Tá? Quer que a minha verdade seja a verdade dele. Tá? Faz esse exercício de estar com o outro, que aí você encontrará as respostas de como proceder. Como eu dizia lá no início, tem um monte de fórmulas hoje ensinando. Né? Arrasta aqui, clica aqui, né? Faz isso que eu vou te dar os 7 passos, os 3 segredos, as 5 fórmulas. Né? Então, a vida real, ela não é de fórmulas. A vida real, ela é orgânica. E para que a gente possa estar nela de verdade, a gente precisa estar conectada com esta vida. Não pode estar alheio. É por isso que eu falava, se o mundo está uma muvuca, eu preciso estar nesse mundo e entender esta muvuca para começar co-criativamente elaborar caminhos para enfrentamento. Tá? Óbvio que tudo isso parece ser teoria, né? Mas a gente transforma essa teoria em prática quando a gente coloca como propósito de vida deixar a nossa contribuição para um mundo melhor. Ótimo. Marciano, muito obrigado pela contribuição, por todo esse momento que a gente pôde compartilhar, né? E quero agradecer a todos também, a Cláudia pela presença. Amanhã é ela que vai estar conosco, né, Cláudia? Compartilhando. A Cláudia está sem o microfone? Oi. Deixa eu pedir para ativar aqui. Vamos ver. Agora vai, eu acho. Ativou agora? Agora sim. Nossa, eu estava muito concentrada nessa fala toda, nessas perguntas, dando uma olhada no chat. Gente, que noite maravilhosa, muito boa. Muito obrigada, Marciano. Eu não tinha nenhuma dúvida de que você ia fazer uma provocação para lá de necessária. Amanhã eu convido a todos para nos encontrarmos, para trabalhar com etapas de desenvolvimento de projetos de inserção socioeconômica em comunidades. Então,
vai estar, é uma semana que eu já disse, muito potente. E muito obrigada, Marciano. Você foi assim incrível. Vamos fazer nossas preces, Vamos fazer nossas preces para mobilizar pessoas em propósitos que são comunitários, que são potentes. E eu diria que, assim, quando você fala de calma, quando você fala da alma, eu entendo da seguinte maneira: se nós quisermos nos comunicar com Deus e com o próximo, aonde vai passar isso? Passa sempre pelo coração. Deus sempre se comunica com a gente e com o próximo pela via do coração, pela via do amor. Então, não vamos nos afligir se vai precisar de metodologia A ou B, desde que a gente consiga aprender a amar da maneira mais integral possível, né? Então, que bonito, olhei para as telas, eu estou vendo jovens aqui, eu vi um garotinho todo envolvido com aquilo que se falava. Tem gente de várias gerações aqui nessas telinhas. Eu estava me divertindo olhar para a maneira como as pessoas estão realmente interessadas nisso, sabe? Vamos fazer chover, Jean. Vamos lá, vamos lá. Gente, muito obrigado a todos vocês. Eu coloquei agora ali o link da pesquisa no chat. Se você puder responder a pesquisa de satisfação, a gente vai sempre mandar de cada palestra. Você pode deixar os seus comentários lá, as mensagens, que depois a gente envia também para o Marcelo poder receber de vocês aí o feedback, tá certo? E a gente está à disposição, lembrando, amanhã tem palestra de novo, às 8 horas da noite. Esperamos vocês, divulguem também para as pessoas que ainda quiserem participar, dá para participar. Então, peguem lá o link que você se inscreveu, manda para a galera, tá bom? E é isso, uma boa noite a todos, Deus abençoe, um abraço mais uma vez, Marcelo, pela sua disponibilidade, obrigado, mesmo de coração. Cláudia, estamos juntos aí a semana inteira. E aos pouquinhos vocês vão conhecendo um pouquinho mais aí da Nobis também, do trabalho que eles fazem, que pode colaborar muito aí com a sua comunidade e a gente vai estar conversando aí bastante, tá bom? Deus abençoe a todos e um grande abraço, uma boa noite. Obrigado também, um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus.